Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira, 5 de setembro de 2025, e nosso amigo, embaixador Chas Freeman, está de volta conosco. Bem-vindo de volta, embaixador. Feliz em estar com você, Nima. Deixe-me começar com a cúpula da OCS, pessoal. Donald Trump não está satisfeito com isso. Ele acabou de mencionar. Temos um vídeo dele após a cúpula ou durante a cúpula. Aqui está o que ele disse. Se os Estados Unidos, tudo no mundo morreria. É verdade. É tão poderoso, é tão grande, e eu o tornei realmente grande nos primeiros 4 anos. Depois começou a se degenerar com o que essa administração Biden fez. Mas nós o elevamos a um nível que eu nunca pensei que poderíamos alcançar tão rapidamente. Somos os mais quentes, somos os melhores financeiramente. O dinheiro que entra é enorme por causa das tarifas e outras coisas, mas especialmente por causa das tarifas. As tarifas nos trazem essas outras coisas, além de nos darem um grande poder de negociação. Eu resolvi 7 guerras e muitas dessas guerras foram por causa do comércio. Sim, embaixador. Antes de passar para o seu comentário e antes de você responder, ele apareceu, ele disse, ele tweetou, ele postou nas redes sociais dele, no Truth Social. Ele disse que é tarde demais para a Índia voltar. Eles querem voltar para nós, mas é tarde demais para eles. E hoje, sabe o que é impressionante sobre Donald Trump? Ele é tão instável. E hoje ele postou isso. Deixe-me mostrar. Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China mais profunda e sombria. Que eles tenham um futuro longo e próspero juntos. Ele está sendo, de certa forma, sarcástico. Qual é a sua opinião sobre o que aconteceu na China e a reação vinda do governo Trump e do próprio Donald Trump? Bem, a reação, lamento dizer, é um reflexo da megalomania e da petulância do presidente Trump. Não é uma reação séria. As ações dele tiveram o efeito de unir países ao redor do mundo em oposição aos Estados Unidos. E um dos significados da reunião do FCO em Tianjin, além do fato de ter acelerado a fusão da Organização de Cooperação de Xangai, que foi criada para lidar com questões de segurança, especialmente contra terrorismo, e dos BRICS, que foram formados para tratar de questões econômicas, é que essas duas organizações agora estão sendo aproximadas. E assim, vemos as mesmas personalidades em ambas. Vemos um nível de camaradagem e exploração de cooperação sem precedentes. Mas eu colocaria isso em um contexto diferente. Na massa de terra da Eurásia, a maior do planeta, existem 4 grandes centros de poder: Europa, Rússia, China e Índia. Agora, a Europa está dividida, confusa, aparentemente delirante, e não está lidando de forma eficaz com a guerra na Europa por causa da Ucrânia, apresentando continuamente, francamente, sugestões absurdas sobre o que fazer em relação a esse conflito. E você tem os outros 3 centros de poder: China, Índia e Rússia, juntos, em tensão, explorando como trabalhar em conjunto. Há uma tendência na imprensa americana, e de fato em Washington de modo geral, de pensar que tudo gira em torno dos Estados Unidos. Mas isso era sobre muito mais do que os Estados Unidos. Claro, havia um elemento de protesto contra o comportamento ultrajante dos americanos. Uma substituição errática de um esquema de proteção por uma diplomacia normal. Em outras palavras, os Estados Unidos agora extorquem benefícios em vez de persuadir outros a trocar benefícios mútuos de forma justa ou fazer coisas que sejam lucrativas para eles. E isso gera oposição, como vimos em Tianjin nessa reunião. Embora as pessoas tenham sido muito educadas, elas realmente não mencionaram os Estados Unidos diretamente. Mas esse é um desenvolvimento muito importante, porque é um grande passo, junto com os BRICS, para criar uma esfera no mundo da qual os Estados Unidos estão excluídos e para a qual se tornam cada vez mais irrelevantes. Então estamos vendo o surgimento de um mundo sob pressão do governo Trump, em que os Estados Unidos estão completamente sozinhos. Até mesmo seus parceiros mais próximos no passado, seus vizinhos, Canadá, México, seus parceiros europeus,
estão afastados deles. E o máximo que conseguem fazer é agir de forma bajuladora em relação ao presidente Trump. Eles não gostam dele. President Trump. They don't like him, they don't admire him, but they fear him because of the... Eles não o admiram, mas o temem por causa do poder que ele exerce. Portanto, essa não é a base para qualquer tipo de ordem mundial, exceto uma que seja dominada pela China e pelos outros países que mencionei, Índia, Rússia, Brasil, outros países importantes. Talvez o mundo árabe, se conseguir se organizar, e grandes potências intermediárias como Turquia ou Japão. Não será um bloco único. O que teremos são muitos blocos ou agrupamentos de países, mas o que todos eles terão em comum é a aversão a lidar diretamente com os Estados Unidos ou a se tornarem dependentes dele. Então isso é algo importante. E as pessoas diriam, bem, isso é só retórica e coisas do tipo. Mas lembre-se de que isso foi seguido por um desfile militar em Pequim, ao qual a maioria dos participantes, não o primeiro-ministro indiano, mas a maioria dos outros participantes da reunião da Organização de Cooperação de Xangai, compareceu. E também contou, é claro, com a presença de Kim Jong-un, da Coreia do Norte. Esse desfile e o poderio militar que foi apresentado, uma tríade nuclear completa, mísseis balísticos, mísseis lançados do ar, mísseis lançados de submarinos e aeronaves com múltiplas capacidades, um exército projetado para lidar com a guerra de drones, estão modernizados a um nível realmente impressionante. Isso é um gesto de desafio. Se os Estados Unidos planejam atacar a China acaba de declarar que vai revidar, e tem capacidade para fazê-lo de forma muito eficaz. E temos mais um desdobramento decorrente dessa série de eventos no norte da China, em Tianjin e Pequim, que é o presidente Putin reafirmando mais uma vez que se não conseguir na mesa de negociações o que considera essencial para a segurança russa, ele o obterá no campo de batalha e nada poderá detê-lo. Portanto, este foi um grande acontecimento. E acredito que há mais elementos a serem discutidos. Importantes elementos econômicos. O poder da Sibéria 2. O acordo quadro entre russos e chineses para uma grande reorganização do mercado global de petróleo e gás. E a guinada definitiva da Rússia para a China e o afastamento da Europa. O que isso significa para a Alemanha e outros países da Europa que agora estão privados da energia russa barata? E a decisão da cúpula em Tianjin, por exemplo, de países da Ásia Central e do Cáucaso, de coordenar seus planos de desenvolvimento com a iniciativa do Cinturão e Rota, também é um grande avanço. Isso acontece em um momento em que os Estados Unidos aboliram a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e, portanto, não tem nenhuma capacidade competitiva para coordenar planos de desenvolvimento com outros. Então isso é algo importante, e acho que merece ser visto como o que os alemães chamam de Zeitenwende, um grande ponto de inflexão ou mudança de época. Você mencionou um dos principais, eu diria, um dos pontos mais importantes desta cúpula, que foi o gasoduto Força da Sibéria 2. Não é impressionante que na Alemanha ninguém esteja falando sobre isso? Merz está de alguma forma muito envolvido em chamar Vladimir Putin de criminoso de guerra, não sei, com esse tipo de retórica, em vez de defender o país que ele representa. Bem, eu odeio dizer isso porque a Alemanha, no período pós-Segunda Guerra Mundial, em muitas ocasiões, teve um governo muito eficaz. E o Wirtschaftswunder, o milagre econômico que ocorreu na Alemanha, à medida que a reconstrução alemã avançava, foi muito impressionante. A Alemanha gerenciou bem sua economia. Embora eu francamente ache que uma política que tenta lidar com o mundo em mudança, por meio de uma combinação de austeridade orçamentária, rearmamento, uma espécie de keynesianismo militar, e evitando os recursos do leste, da Rússia, enquanto mantém uma relação incerta com a China. E de fato, o Sr. Merz, chanceler Merz,
que parece estar totalmente comprometido com um grande aumento nos gastos com defesa e uma política bastante belicosa, enfrenta a dificuldade de que os fundos que ele está desviando para o rearmamento estão sendo retirados de usos mais produtivos na Alemanha. E, em certa medida, ele está desmontando a rede de proteção social e o sistema de bem-estar alemães. Então isso não parece ser uma abordagem eficaz, e muitos alemães têm sérias dúvidas sobre isso. Você mencionou o desfile militar na China, e aqui está o embaixador dos Estados Unidos na OTAN, disse sobre isso. Esses outros países estão tendo que responder. E você sabe, a China, vale notar, a maior parte do equipamento militar que eles exibiram nesse desfile era tecnologia provavelmente roubada dos Estados Unidos ou de nossos aliados. E você sabe, eles não conseguiriam enfrentar os Estados Unidos mesmo se tentassem. Nós somos a única superpotência mundial, com a maior e mais forte economia. E é isso que precisamos continuar fazendo. Precisamos continuar investindo em nossa defesa e também precisamos garantir que continuemos protegendo o sonho americano e o americano. 2 pontos. Ele sabe que está mentindo ou está apenas fingindo que tudo sobre a China? Sabe, acho que ele provavelmente está fazendo o que se chama de confabulação. Ou seja, ele está inventando coisas nas quais acredita. E ele acredita nas bobagens que está dizendo. E são bobagens. Em primeiro lugar, os sistemas de armas que os chineses exibiram, em muitos casos, claro, se assemelham a sistemas que os Estados Unidos tentaram desenvolver. Isso acontece porque a ciência e a tecnologia levam a configurações e estruturas comuns. Você é engenheiro. Quer construir uma aeronave que voe muito mais rápido que o som. Existem apenas algumas maneiras de projetar a fuselagem da aeronave, ou os motores, para impulsioná-la. Mas ele está completamente desatualizado sobre o que está acontecendo. E aqui, sabe, deixe-me fazer alguns comentários, mas eu diria que a grande autoridade em inovação tecnológica, atualmente, é o Instituto Australiano de Pesquisa em Política Estratégica. E este é um instituto que foi, ironicamente, financiado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos para falar mal da China e de sua tecnologia. Mas ao estudar o que está acontecendo, ele acompanha 64 diferentes áreas de ciência e tecnologia. 2 décadas atrás, os Estados Unidos estavam à frente na maioria delas. E agora a China lidera, pelo que me lembro, em 57 delas, a Coreia do Sul em 2 e os Estados Unidos em 5. Esse foi o último relatório. A China tem mais de 1/4 dos trabalhadores de STEM do mundo, cientistas, tecnólogos, engenheiros e matemáticos. E seu nível de inovação é impressionante. Então, quando falamos de inovação militar, só para citar algumas coisas que contradizem o embaixador, que obviamente é um indicado político que não sabe do que está falando. Em primeiro lugar, a China é o único país que desenvolveu ogivas guiadas terminalmente que podem atingir embarcações navais longe no mar, porta-aviões, por exemplo. A China possui uma série de mísseis hipersônicos. Os Estados Unidos ainda estão tentando construir um. A China já tem várias aeronaves de 5ª geração em operação e agora está introduzindo aeronaves de 6ª geração em caráter experimental. A qualidade das comunicações chinesas, como as comunicações quânticas, por exemplo, que são indecifráveis por meios convencionais, e a qualidade da computação chinesa são todas excelentes. O fato de os Estados Unidos terem escolhido negar à China o acesso a semicondutores americanos ou dispositivos de processamento gráfico, GPUs, como os da NVIDIA, simplesmente levou os chineses a desenvolverem os seus próprios. E aqui há outro ponto que eu mencionaria. Nós levamos os chineses a embargar exportações de itens como galho e terras raras. O nitreto de galho é a base para toda uma nova geração de semicondutores, que são essenciais para equipamentos militares. Por exemplo, radares de varredura eletrônica.
Os Estados Unidos estão sendo privados dos materiais de que precisam para inovar nessa área. A China está avançando. Portanto, lamento dizer que o embaixador está completamente equivocado em sua avaliação do equilíbrio científico e de engenharia entre os Estados Unidos e a China na área militar. E, por fim, gostaria de destacar que todos os cenários de simulação de guerra que realizamos, envolvendo um conflito sobre o status político de Taiwan, que disputamos com os chineses, mostram que ambos os lados sofreriam pesadas perdas. Shows that both sides would pay heavily. We would lose 2/3 of our Navy and Air Force. Perderíamos 2/3 da nossa Marinha e Força Aérea. Os chineses poderiam perder o mesmo tanto. Mas há duas questões que as pessoas precisam considerar. A primeira é que se perdêssemos esse nível de poder militar, não teríamos capacidade para repô-lo, porque nossa base industrial já não é mais suficiente para isso. E a segunda é que se perdêssemos esse nível de poder militar, estaríamos acabados como potência global, mesmo que as batalhas tivessem ocorrido nas proximidades da China. Por isso acredito que esse tipo de declaração, que é farronice, ou arrogância, ou uma mistura dos dois, é autoilusória e muito perigosa. Is self-delusional and very dangerous. Eu me lembro que durante o governo Biden, tivemos o presidente russo indo à China e o presidente chinês Xi Jinping. Eu te perguntei qual era a importância disso. E agora, com a chegada da cúpula da OCS, vemos Modi se juntando ao grupo com Rússia e China. Aqui está o que Putin e Modi disseram um ao outro durante a cúpula. Eles tiveram uma reunião e aqui está o que falaram entre si. Desenvolvemos cooperação em vários níveis. A cooperação comercial e econômica, de modo geral, apresenta um impulso positivo. As trocas turísticas estão se desenvolvendo. Coordenamos de perto nossos esforços no cenário internacional. Senhor presidente, isso demonstra o quão profunda e abrangente é nossa parceria estratégica, especialmente privilegiada. Mesmo sob as circunstâncias mais desafiadoras, Índia e Rússia sempre avançaram lado a lado. Nossa estreita cooperação é importante não apenas para os povos de nossas duas nações, mas também para garantir a paz, a estabilidade e a prosperidade globais. Quão profundamente esses dois países estão ligados um ao outro? Bem, eles sempre tiveram uma relação próxima. Quero dizer, a Índia irritou muito os Estados Unidos durante a Guerra Fria ao manter uma cooperação estratégica com a União Soviética e continuou mantendo uma relação muito próxima com o estado sucessor da União Soviética, a Federação Russa. A maioria de seus sistemas de armas é de design russo. Eles tinham um acordo comercial trocando rublos por rúpias entre os dois países. E o relacionamento realmente é bem descrito, tanto por Vladimir Putin quanto por Narendra Modi, no trecho que você acabou de exibir. O que me chama mais atenção é que a Índia, que teve uma relação hostil com a China durante grande parte de sua existência, desde a Guerra de 1962, e a assistência indiana em apoiar o Dalai Lama como separatista dentro do Tibete, dentro da China. Índia e China agora estão se aproximando de várias maneiras e estão descobrindo que têm interesses complementares. Economicamente, a China possui equipamentos e tecnologia de que a Índia precisa, e claro, houve um acordo para que parte disso fosse vendida aos indianos e reativada. A China tem capital de que a Índia necessita. Se os Estados Unidos fecharem seu mercado para a Índia terá que buscar outros mercados. E Xi Jinping, em outro contexto, prometeu tornar a China o maior importador global, o maior mercado consumidor do mundo, como os Estados Unidos já foram. Portanto, a relação entre China e Índia não tem o calor e a história da relação russo-indiana, mas está começando a se desenvolver. Ambos os lados estarão cautelosos um com o outro.
I believe they have, however, begun to come to grips. Acredito que eles, no entanto, começaram a lidar com a principal questão prática que os divide, que é a fronteira contestada no Himalaia. A chave para resolver isso é demarcar a linha de controle, onde as duas forças armadas se encontram, e separá-las dessa linha de controle. E pelo que entendi, eles estão começando um processo de demarcação. Portanto, penso que a relação entre Índia e Rússia é uma interação muito madura, de longo prazo, estável e mútua. China e Índia talvez estejam começando a se aproximar, mas não sabemos o que isso vai gerar. Teremos que esperar para ver. E se os Estados Unidos adotarem a posição que o presidente Trump declarou em sua postagem no Truth Social que você mostrou, acredito que veremos uma aceleração da reaproximação entre Índia e China. Die have que o governo Trump é Índia para diasmar de somos onde está conosco ou contra nós, ou eles viu. Na relação joint. In effect, he has done that, in the most clear expressions of. E as manifestações mais claras disso vieram de Peter Navarro, seu conselheiro econômico de confiança, que basicamente disse que é inaceitável para a Índia manter o tipo de relacionamento com a Rússia que sempre teve. Então, os Estados Unidos estão exigindo que a Índia abandone as relações com a China. Isso é muito parecido com o que está acontecendo em outros lugares na disputa entre China e Estados Unidos. Por exemplo, temos Marco Rubio no Equador defendendo que os equatorianos rompam suas relações com a China, mas ele não oferece nada em troca. Então, novamente, isso se parece mais com um esquema de proteção do que com diplomacia. Os chineses oferecem um mercado. Quando os Estados Unidos, sob o presidente Biden, rejeitaram a proposta do Equador para um acordo de livre comércio, o presidente do Equador voou para Pequim e agora eles têm um acordo de livre comércio. A China está oferecendo acesso ao seu mercado e fazendo investimentos que os Estados Unidos não oferecem. Você não pode vencer algo com nada, mas é basicamente isso que os Estados Unidos frequentemente tentam fazer. E isso também é verdade no caso da Índia. O presidente Trump diz que provavelmente já é tarde demais para eles voltarem. Ele imagina que os indianos vão rastejar até ele e se submeter, mas eles não vão. Eles são um povo muito orgulhoso, assim como seu governo no Brasil não se submeteu. A Índia também não vai. Muitas pessoas na grande mídia, quando observamos a maneira como tentaram cobrir o que está acontecendo na China e as consequências da cúpula e do desfile militar na China, de alguma forma retratam a China como uma ameaça aos Estados Unidos. Mas a principal mensagem de Xi naquele dia em particular foi que a humanidade novamente precisa escolher entre paz e guerra, diálogo e confronto, cooperação de ganho mútuo e um jogo de soma zero. Ele não está defendendo a guerra, ele está pedindo cooperação, pedindo paz. Então, a questão na qual os chineses estão focados é o desejo de encerrar sua guerra civil, que não terminou, porque quando a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, o presidente Truman, em 17 de junho de 1950, posicionou a 7ª Frota dos Estados Unidos no Estreito de Taiwan para impedir que Chiang Kai-shek, que havia buscado refúgio em Taiwan após perder a guerra no continente, atravessasse o estreito para atacar o continente e assim ampliar a guerra. E para impedir que Mao Zedong, que havia vencido a guerra no continente, prosseguisse para conquistar Taiwan. Basicamente, os Estados Unidos, isso já faz 75 anos, congelaram a Guerra Civil Chinesa e continuam a mantê-la congelada por meio de uma política de dissuasão militar. A China construiu um exército focado em tomar Taiwan, mesmo diante da oposição americana, caso ela realmente aconteça. Isso não é um plano de conquista global. Não é uma busca, como a dos alemães ou dos israelenses por Lebensraum, nem de anexação de outros países. Não se trata de um exercício imperial colonial, como o do Japão imperial ou dos Estados Unidos quando tomamos as Filipinas ou conquistamos o norte do México.
É muito útil, claro, ter um inimigo. Quando os Estados Unidos perderam seu inimigo, quando a União Soviética implodiu e deixou de ser um inimigo, sofremos da síndrome de privação de inimigo, aquela sensação estranha de não saber quem é o seu inimigo. E continuamos procurando. Encontramos, você sabe. A China é maravilhosa, porque apesar do que diz o embaixador na OTAN, a China é tecnologicamente muito avançada. Então eles são um inimigo muito melhor do que homens barbados escondidos em cavernas no Waziristão ou o Estado Islâmico que morre. Então a China é o inimigo escolhido. E se você trata um país como inimigo, não deveria se surpreender se ele se preparar para lidar com você dessa forma. E é isso que aconteceu com a China. Por outro lado, na Europa, todos esses países europeus estão de alguma forma ocupados com a questão da Ucrânia. Eles estão tão distraídos com o que está acontecendo, pelo menos pelo que vimos até agora. Não se sabe o que acontece nos bastidores, mas o que eles discutem na mídia é tudo sobre a Ucrânia e a coalizão dos dispostos que estão debatendo. E tivemos o Stoltenberg vindo a público, dizendo que estão preparados para enviar mísseis de longo alcance para a Ucrânia. E aqui está o que o Zelensky disse, embaixador. Pressão econômica, porque Putin será forçado a fazer a paz. Precisamos tirar da máquina de guerra russa os meios para produzir armas. Então, eu acho que essa é uma estratégia falha, que um ucraniano, como o presidente Zelensky, deveria entender. Porque, veja, os alemães pensaram na Segunda Guerra Mundial que se infligissem dor suficiente aos russos, eles capitulariam, mas não capitularam. Digo russos, mas quero dizer soviéticos, que incluíam ucranianos naquela época. E embora alguns ucranianos tenham se juntado à Wehrmacht e à SS contra a União Soviética, a maioria dos ucranianos defendeu patriotamente a União Soviética. Portanto, isso é bastante irrelevante. A Ucrânia pode ferir a Rússia, sim, lançando drones e mísseis de longo alcance contra a Rússia. Ao fazer isso, lembra aos russos que, se houver armas estrangeiras na Ucrânia, a Rússia está ameaçada. Isso torna a presença dessas armas inaceitável. E de fato, o presidente Putin afirmou recentemente que qualquer força estrangeira que tente se estabelecer na Ucrânia contra a Rússia será tratada como um alvo legítimo pelas forças armadas russas. Não há força na Europa Ocidental ou na OTAN capaz de enfrentar os russos nessa região próxima. E eu acho que, na verdade, neste momento, há indicações crescentes de que os russos estão se organizando para uma grande ofensiva para concluir a tomada do Oblast de Donetsk, no Donbass. Acabei de ver um mapa atrás do ex-chefe das Forças Armadas Russas, agora um oficial de segurança nacional, mostrando não apenas Luhansk e Donetsk e Zaporizhia, toda Zaporizhia, todo Kherson, como parte da Rússia, mas também mostrando Mykolaiv e Odessa, Dnipro e Kharkiv. Então é aí que isso vai acabar. Quero dizer, os russos acabaram de declarar quais são seus objetivos de guerra, caso não haja negociação. Eles também indicaram que estão dispostos a comprometer-se, que estariam preparados para dividir Zaporizhia e Kherson ao longo da linha de controle existente, desde que todo Donetsk e Luhansk fossem reconhecidos como parte da Rússia, assim como a Crimeia, é claro. Existe um caminho negociado para sair desta guerra. Não há uma solução militar a esta guerra. Se a guerra continuar, acabamos de ver naquele mapa onde é provável que ela termine. E pode levar anos, mas é lá que vai terminar. Parece que, da parte dos russos, essa guerra de desgaste é simplesmente, de alguma forma, eles não estão sacrificando muitos soldados russos em comparação com o lado ucraniano. É por isso que eles se sentem tão à vontade para continuar dessa forma, caso nada aconteça em termos de movimentos políticos por parte dos Estados Unidos ou deles mesmos para fazer algo sobre a situação na Ucrânia.
Embaixador, ainda quero insistir no papel da Europa e dos países europeus. Acho que sem a Europa, Donald Trump não conseguiria fazer nada na Ucrânia. O senhor acha que há uma comunicação substancial entre o governo Trump e os europeus? I don't think there's effective communication at all. Eu não acho que exista comunicação eficaz, de forma alguma. Vimos o tipo de comunicação que ocorre com a reunião dos 7 líderes europeus no Salão Oval, onde Trump os tratou como capachos ou vassalos. Foi possível ver, em especial, a primeira-ministra italiana Meloni revirando os olhos, extremamente desconfortável com a falta de sintonia, a falta de comunicação naquele ambiente. Portanto, não acredito que haja comunicação eficaz. Acho que o presidente Trump, de forma muito astuta, repassou o problema da Ucrânia para os europeus. Também não acho que os europeus sejam capazes de lidar com isso, seja militarmente ou diplomaticamente. Either militarily or diplomatically. At least they've shown no ability at all to do either. Pelo menos, eles não demonstraram nenhuma capacidade de fazer qualquer um dos dois. Agora temos, na França, uma crise e uma eleição se aproximando, em questão de dias, sobre a questão de saber se é possível financiar o tipo de expansão militar que o establishment, na figura do presidente Macron, quer bancar. O mesmo dilema está sendo expresso na Alemanha, como mencionei antes. E acho que Itália e Espanha estão sensatamente ficando de fora disso em grande parte. Portanto, não acredito que haja comunicação efetiva, muito menos coordenação. Ainda não existe um plano de paz europeu. Não há nenhuma proposta de processo de paz por parte dos europeus. There's no proposal for a peace process from the Europeans. The only proposals are really ridiculous. As únicas propostas são realmente ridículas. Propostas militares inviáveis. Eles não têm forças armadas para garantir a paz na Ucrânia, e dizer que têm é, na minha opinião, insultar os ucranianos. Você mencionou os números de baixas. Claro, a propaganda diz que os russos sofreram enormes perdas, muito mais do que os ucranianos. A realidade é o oposto, e é preciso admirar a coragem ucraniana e o nível de inovação e adaptabilidade no campo de batalha, mesmo que isso não tenha sido suficiente para deter os avanços russos. Em nível individual, em nível de unidade, o desempenho deles tem sido exemplar, admirável, e é impossível não sentir simpatia por eles. Admirable, and one has to sympathize with them. Acho que me lembro. Conversei com o coronel Jacques Baude. Ele mencionou algo impressionante, embaixador. Ele disse que todas essas armas que estão indo para a Ucrânia são muito difíceis de serem adotadas, de integrar esses sistemas ao exército, porque são todos sistemas diferentes. Eles fizeram muito. Lutaram e fizeram tudo, mas não há mais nada a fazer. Bem, eles foram explorados pelo Ocidente. They have been exploited by the West. E sabe, se eu fosse ucraniano, eu estaria ressentido. Eles sacrificaram-se incrivelmente e não ganharam nada. E o Ocidente, basicamente os Estados Unidos, os abandonou. E os europeus não são capazes de fornecer o apoio que prometem de forma hipócrita. Mas o coronel Baude está absolutamente correto. Um exército, uma força militar, só pode lidar com um número limitado de sistemas de armas diferentes e incompatíveis ao mesmo tempo. E claro, esse é o problema da Europa. É por isso que os europeus, sempre que enfrentam problemas, olham para os Estados Unidos, porque basicamente ainda se organizaram como nações individuais. Eles não formaram uma Europa unida. Eles não têm uma política de defesa comum, além da participação na OTAN, sob liderança americana. Beyond their participation in NATO under American leadership. And they need to develop this now. Europeans. E eles precisam desenvolver isso agora. Os europeus precisam desenvolver autonomia estratégica. E então você sabe, é interessante, você começou falando sobre, ou perguntando sobre, e comentando a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai em Tianjin. Cada participante ali, os 3 grandes centros de poder que mencionei, possui autonomia estratégica. Os russos não dependem de ninguém. Claro, eles ficam felizes em negociar com os chineses e adotar tecnologia chinesa, assim como, em uma era anterior, ficaram felizes em adotar tecnologia ocidental. Os chineses são autossuficientes e estão se tornando cada vez mais.
E a Índia, por qualquer motivo, embora dependa de importações de armas, sempre teve a autonomia estratégica como objetivo. As its objective, and never compromised it. And the idea that somehow Isso nunca comprometeu isso. E a ideia de que, de alguma forma, o governo Biden, como vimos em artigos de pessoas como Jake Sullivan e outros, achava que a Índia iria se aliar ou se alinhar com os Estados Unidos contra a Rússia e a China, era ilusória. Mas o problema é que os europeus não têm autonomia estratégica. Eles não conseguem tomar suas próprias decisões. Eles não têm a vontade, nem a organização para a diplomacia de Estado que precisam para fazer sua parte. E, como resultado, eles são menos do que a soma de suas partes. Eles não conseguem viver sem os Estados Unidos, o que é humilhante para eles no momento. Sim, embaixador, o outro país. Vimos o presidente desse país na segunda fileira atrás de Putin e Xi, bem no meio dos dois. Foi o Raisi, do Irã. Como o senhor vê o Irã hoje, após tudo o que aconteceu até agora? O Irã está em uma posição muito difícil. Acho que os ataques israelenses ao Irã uniram o povo iraniano em torno do governo, mas isso é apenas temporário. As insatisfações básicas que afligem o Irã, como o tratamento das mulheres, as restrições à expressão política, a liberdade de expressão e assim por diante. E claro, as dificuldades econômicas que vieram após o mau relacionamento com os Estados Unidos e os europeus, essas coisas não desapareceram. E quanto mais tempo passa entre a Guerra de Junho, a Guerra de 12 Dias e o período atual, mais essas dificuldades se impõem. Portanto, internamente, o Irã está em dificuldade. So internally, Iran is in difficulty. It's now facing snapback by. Agora, está enfrentando a reimposição de sanções pelas três principais potências europeias. China e Rússia deixaram absolutamente claro que não vão cooperar com isso. Eles consideram essa medida ilegal e ilegítima. Isso tem o poder de desacreditar ainda mais o Conselho de Segurança da ONU e o sistema internacional que ele lidera. Mas dito tudo isso, os Estados Unidos e a Europa deixaram o Irã sem outra opção, a não ser se aproximar da Rússia e da China. A Índia tem seus próprios interesses no Irã, como no projeto do Corredor Norte de Chabahar, e não vai abandoná-los. Existem conexões históricas entre a Pérsia e a Índia que talvez os hindus na Índia não valorizem, mas que ainda existem. Eles ainda são importantes. E a cultura indiana é muito, muito eficaz e influente na Ásia Central e no Irã. Filmes indianos, pensamento indiano. Então você não pode separar Irã e Índia. E a Índia, você sabe, precisa contar com a Rússia. O Irã agora aparentemente está recebendo a reabilitação de seu sistema de defesa aérea dos russos e provavelmente também dos chineses, embora o elemento chinês seja menos evidente. E está se preparando para o próximo confronto com Israel, porque está muito claro que os israelenses não estão satisfeitos, não ficarão satisfeitos, até subjugarem o Irã, o que eu não acho que conseguirão fazer. Which I don't think they can do. So this is a recipe for continued wars in West. Então isso é uma receita para a continuação de guerras na Ásia Ocidental envolvendo o Irã e significa mais sofrimento para o povo iraniano e para os israelenses. Porque eu acho que se eles realmente entrarem em guerra com o Irã na próxima rodada, os iranianos não serão tão contidos. Eles atacarão além de alvos militares com uma ferocidade que ainda não vimos. E acredito que os israelenses vão sofrer. Mas é claro, sabemos que o governo de Israel é sociopata, se não psicótico, e não pensa muito nos riscos de longo prazo que está criando para sua própria existência com o que está fazendo. Eu acho que o que há de mais negativo na postura do governo israelense, e isso também não é um bom sinal para o Irã, é o ataque ao Iêmen. Eles atacaram e mataram o primeiro-ministro e todo o gabinete. Não é um bom sinal para o Irã ver isso. Isso mostra que o desespero em Israel está aumentando tão rapidamente. É incrivelmente alto. É por isso que eles vão atacar.
E eu acho que ninguém no Irã tem dúvidas de que Israel atacaria o Irã. Yeah, and I think the murder of the Sim, e eu acho que o assassinato do primeiro-ministro no Iêmen e do gabinete pode levar a uma reflexão sobre vários assuntos. Primeiro, entendo que o gabinete israelense agora está se reunindo em um bunker subterrâneo porque teme retaliação. O que você faz aos outros, eles podem fazer a você. Essa é uma regra básica. Você vê isso com o rabino Hillel, que durante o exílio dos judeus para a Babilônia, disse: não faça aos outros o que você não quer que façam a você. E, portanto, haverá retaliação contra Israel mais cedo ou mais tarde. E Israel agora desenvolveu uma reputação por tentar decapitar outros governos, Hezbollah, Síria, Iêmen, Irã, e sofrerá um esforço comparável por parte deles. Então isso é uma coisa. Eles mudaram as regras e agora estarão sujeitos a ameaças que não experimentavam antes em Israel. threats that they did not experience earlier in Israel. Second, it hasn't the decapitation of these. Em segundo lugar, a decapitação desses governos não resolveu o problema. O Iêmen não está menos hostil a Israel hoje, e talvez até mais do que antes desses assassinatos. O Hezbollah não desistiu. Continua sendo a única defesa eficaz do Líbano. O exército libanês não é capaz de defender o Líbano, e o esforço para desarmar o Hezbollah não está indo a lugar algum. O grupo está se rearmando, reconstituindo sua liderança. Então, o que Israel conseguiu com isso? Na Síria, acho que Israel está preparando o terreno para uma jihad contra si mesmo. Portanto, acho que concordo. Isso é algo muito provável. Os israelenses vão tentar, mais uma vez, decapitar o Irã. Isso não vai adiantar nada. O Irã existe há 2.500 anos. Não vai desaparecer, porque algumas pessoas no topo foram assassinadas. Tivemos 2 veteranos das Forças Armadas dos Estados Unidos, a ex-oficial de inteligência do Exército Josephine Gilbo e o aposentado Boinas Verdes Anthony Aguilar, com quem tive a honra de conversar neste podcast. Eles foram presos em uma audiência no Senado após denunciarem o Congresso por cumplicidade em genocídio em Gaza. E aqui está o momento em que foram detidos. Todo americano sentado em casa agora precisa perceber que você está pagando por um genocídio. Levante-se, levante-se, América, levante-se. É hora de retomar esse país desses políticos corruptos. Já passou da hora. Bem, já disse antes que acho que os Estados Unidos estão entrando em uma condição pré-revolucionária. Quando você vê pessoas admiráveis, como o coronel e o oficial de inteligência, com ele colocando de lado seus interesses de carreira, seus interesses pessoais, e agindo como patriotas, questionando a moralidade da política do governo, defendendo uma mudança de política, exercendo seu direito de protestar, isso é algo muito profundo. E observo que estamos vendo cada vez mais, tanto à esquerda quanto à direita, exigências para que os Estados Unidos deixem de ser subservientes aos interesses de Israel e restaurem uma política baseada no América em primeiro lugar, incluindo valores americanos tradicionais, que atualmente quase não estão em evidência. As histórias do Coronel Aguilar sobre o que acontecia na Fundação Humanitária de Gaza, incluindo o comportamento dos mercenários americanos, são realmente repugnantes. E eu acho que estamos vendo uma divisão geracional. Não sei para onde isso vai, mas sei que o Comitê Nacional Democrata, o partido de oposição, claro, foi totalmente cúmplice do genocídio quando estava na maioria sob Biden. Eles acabaram de fazer uma reunião na qual rejeitaram qualquer mudança na política com Israel para refletir a oposição ao genocídio. E fizeram isso apesar do fato de que as pesquisas mostram que apenas 6 a 8% dos democratas agora apoiam Israel, defendem o apoio a Israel. 6 a 8%. Este é um partido que pode estar cometendo suicídio por causa dessa questão, colocando interesses estrangeiros acima dos interesses americanos.
E vemos anomalias. Você pode queimar uma bandeira americana para protestar contra a política americana, mas um juiz disse que você não pode queimar uma bandeira israelense, porque isso seria, de alguma forma, antissemita. Isso é repugnante para a maioria das pessoas e absurdo. E acho que estamos começando a ver bastante resistência, reação contrária. E acho que isso realmente pode se tornar, quando os militares se envolvem como você acabou de ver, mesmo que estejam na reserva, você cruzou uma barreira que é bastante importante. Então, isso me preocupa muito. Na verdade, acho as políticas em relação a Gaza desprezíveis. Mas sabe, passei 30 anos servindo a República Americana. Eu acreditava nela. E não consigo acreditar no que está acontecendo agora. And I can't believe in what is happening now. Embaixador, a Europa está enfrentando enormes dificuldades em relação à guerra na Ucrânia, à situação no Oriente Médio, ao caso da Síria, ao caso, eu diria, da Palestina. E por outro lado, vemos algumas forças na Europa, junto com pessoas nos Estados Unidos que as apoiam, como Elon Musk. Ele tenta simplesmente defender a remoção de imigrantes e todo esse tipo de política. E ele chamou isso de o estupro da Grã-Bretanha. O que está acontecendo na Grã-Bretanha é o estupro da Grã-Bretanha. Aqui estão as estatísticas. Embaixador, elas mostram que 88% dos estupradores britânicos são brancos e 82% da população britânica é branca, sabe? E se você somar todos os países asiáticos juntos, Índia, Paquistão, Bangladesh, China e outros países, é 7%. Isso é de 2022. É de certa forma impressionante que eles não estejam chegando ao ponto, ao problema, a verdadeira causa da principal dificuldade que enfrentam na Europa, na Ásia, no Reino Unido. Eles estão apenas fazendo esse tipo de discurso de ódio, atacando pessoas por causa de sua raça, religião e todas essas coisas, o que no final das contas não ajuda em nada. Well, this is unfortunately characteristic of the politics of our times. Infelizmente, essa é uma característica da política dos nossos tempos. Elas se baseiam em teorias da conspiração, em afirmações sem nenhuma evidência, fatos alternativos, como uma das assistentes do presidente Trump declarou certa vez. Fatos são fatos. Obrigado por esse gráfico, que é muito revelador, e isso não me surpreende nem um pouco. Acho que é muito característico da natureza humana culpar outras pessoas pelo próprio sofrimento. E você sabe, as pessoas estão chateadas. Acho que no final das contas, não é principalmente porque a pureza racial está sendo diluída ou porque outras pessoas que não se parecem com você estão se tornando cidadãs. Não acho que esse seja o problema. Acho que a questão é que a pessoa comum nos Estados Unidos, ou aliás na Grã-Bretanha e em outros países, não acredita que os políticos tenham qualquer consideração por ela. Prestem atenção à sua opinião, estejam dispostos a levar em conta o interesse ou bem-estar nacional geral, e são essencialmente corruptos e respondem a interesses especiais de um tipo ou de outro. Ou, se não são corruptos, são indiferentes ao que seus próprios eleitores querem. E assim temos uma ameaça à democracia, que surge do desencanto com ela. Esse é um fenômeno universal. Aqui quero fazer um ponto, porque um dos pontos de distorção que é frequentemente citado, por exemplo, em relação à reunião em Tianjin e à Organização de Cooperação de Xangai, e aos discursos dos vários líderes ali presentes, é que está muito claro, se você lê esses discursos e observar o que eles estão fazendo, que eles não estão tentando derrubar a ordem pós-Segunda Guerra Mundial. Eles estão apoiando a Carta das Nações Unidas. Eles estão apoiando o direito internacional contra ataques vindos das potências estabelecidas do Ocidente, com os Estados Unidos à frente. E eu acho que isso foi algo bom. Aliás, Elon Musk, claro, tentou criar um partido político separado, mas depois percebeu que é tão desprezado por todos que seu nome associado a isso tornaria o sucesso impossível. E ele desistiu. No entanto, ele é um imigrante. Um imigrante se opondo a outros imigrantes não é novidade na história, mas é algo bizarro. Sabe,
meus ancestrais, desejaram o regime do apartheid no Malafide. Well, I think it is in part. I think that partly animated Bem, eu acho que em parte sim. Acho que isso animou parcialmente a oposição dele à Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, porque eles foram um motor de oposição ao apartheid e ajudaram a derrubá-lo, e depois trabalharam com os novos governantes da África do Sul para ajudar no desenvolvimento do país. Não com muito sucesso, mas ainda assim estavam tentando. E ele ressentia isso. E agora temos refugiados africâneres. Não muitos, porque a maioria é devota ao seu país e não quer deixá-lo, mesmo que enfrente algumas dificuldades. Mas de qualquer forma, temos uma longa história. Meus ancestrais indígenas americanos se opuseram à chegada dos meus ancestrais ingleses. Meus ancestrais ingleses se opuseram à chegada dos meus ancestrais irlandeses e alemães. E assim por diante. Isso não é incomum. E você é um imigrante em um país que aceita imigração e tem uma reputação bastante boa por isso. Mas, sabe, até no Brasil existem questões. Então, isso não é exclusivo dos Estados Unidos, mas é um fenômeno agudo no momento no meu país. but it is an acute phenomenon at the moment in my country. Muito obrigado, embaixador. É sempre um grande prazer. I don't know Não sei por que você diz que é um prazer quando falamos de coisas tão horríveis. horrible things. Eu acho que é um prazer. É claro. Well, thank you. Bem, obrigado.